Jeová, Pai Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês aí, são inscritos aí, nesses dois canais, Simão da Silvação de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, vocês também que estão no Facebook e WhatsApp. Agora irmão Ricardo vai falar com vocês aí nesta noite de hoje aí. Boa noite, Brasil, boa noite, nações, né? Aqui a palavra não é só o Brasil, então é todas as nações, né? Eu creio que seja 200 e poucas nações, né, Simão? Porque o mapa mundial não fala a extensão territorial de outros países, né? Então, acho que creio que passa, né? Que eles falam 190 e poucos países, mas passa, porque existe ilha, existe província, né? Esses lugares, vilas, né? Que não tá no mapa, né? E realmente o nosso país, o globo terrestre, é muito grande, né? Então esse país nosso é imenso, ele é continental, né? Então ele é imenso, né, Simão? É verdade. Mesmo que você for rodar esses 190 países, ainda tem mais outro lugar que você é até difícil chegar lá. Eu até já vi aí no YouTube, no Quai, né, aqueles lugares lá da Coreia, Filipinas, um lugar que é fora de Filipinas ainda, é um lugar do outro lado da cidade que o brasileiro viaja e anda de moto e sai lá, parece que está indo lá pro outro lado, não sei da onde, tão longe que é. Então Tá doido. o nosso globo terrestre aí é gigantesco, é imenso, né? E não é pequeno, é grande, né? Tem gente que fala, eu viajei 190 países, você tem que conhecer o resto ainda. Então, você não viajou nada, tem que conhecer mais ainda, né? Ilhas, província, né? Então, se você viajar, que é muito difícil, tem que ter dinheiro, né, Simão? Que passagem aérea de avião não é barata, né? É bem salgada, né? Então, tem que ter dinheiro, então, pra você viajar mesmo, você tem que gastar muito, né? Hotel é caro, né? Viagem, passagem aérea é cara, você tem que tirar ali um passaporte, né? Na Polícia Federal para você poder viajar, né? Mas quando a viagem brasileira dos estados, você não precisa tirar o passaporte, né? Você tira ali, é tipo um ticketzinho igual bilhetinho de rodoviária, né? Você tira só aquilo lá. Mas quando a viagem internacional, que é fora do Brasil, você tem que tirar ali o passaporte, né? Tem que ir na Polícia Federal, marcar, remarcar, para depois ver se você vai ser aprovado, você tirar seu passaporte e ir no outro país, né? Que vão fazer um monte de pergunta, um monte de entrevista, para depois liberar o passaporte. A gente chega em outros países, e vão fazer um monte de pergunta, um monte de burocracia, para você poder entrar no país, né? Acho que pode ficar até 3 meses só. 3 meses para lá, já tem que arrumar um jeito de arrumar uma cidadania americana, né? Ou de outros países, né? Mas você 3 meses pode ficar lá, né? Acho que é um visto estudantil, um visto de estudante, né? Você pode ficar 3 meses naquele país, de 3 meses para lá, a polícia de lá já vai na sua porta e muito em cima de você. Mas você pode ficar 3 meses lá, né? Passeando. Basta 3 meses, você tem que, ó, ou vai para outro país ou volta para o Brasil, né? Eu vou ler aqui agora a palavra aqui. Primeira Epístola Universal de João, né? A palavra da vida foi manifesta na carne, que desde o princípio que ouvimos, que vimos, que nossos olhos temos contemplado e não tocaram na palavra da vida, né? 2, porque foi manifestado nos irmãos testificados dela vós, anunciando a vida eterna, que estava com o Pai, pois manifestado que vimos que anunciamos que também tenhamos comunhão conosco e conosco, né? Comunhão com o Pai, com seu Filho e Jesus Cristo, que está escrevendo que vosso gozo se cumpra, né? Comunhão, gente, né, Simão? Igual aqui, gente, tem comunhão, né? Tem comunhão com outras igrejas? Não, tem comunhão com o Pai, né? Comunhão, tem ligação com o Senhor dos Exércitos. Então,
Aqui não tem comunhão com igreja nenhuma, né, senão? Com nenhuma. Com nenhum, né? Tem comunhão diretamente com Jesus. Então a gente não tem ligação com igreja nenhuma, né? Porque eu falo porque eu já fui em muitas igrejas aí, tá barnal, gente. Tá um trem que você entra na porta, na mesma hora que você entra na porta, você quer sair na hora. Você sente até um desconforto, né? De tanta idolatria, de tanta heresia, de tanta sepulcro caiado, né? De tanta sujeirado. Então você sente ali um nojo de estar naquele lugar. Você entra para dentro, você acha que vai achar o bem e a paz, que nós procuramos o bem e a paz, né? Dentro dos nossos corações. Você acaba ali achando ali um monte de hipócritas, negócio que o irmão falou aqui, um monte de fariseu, né? Um monte de herezé, brincando ali com a palavra de Deus. Então você não sente feliz naquele lugar. Então você acaba saindo, né? Por isso que muita gente hoje está saindo das igrejas. Por quê? Porque eles estão percebendo o teatro brasileiro desses bandidos aí que brincam com a palavra do Senhor, né? Um sepulcro caiado, né? Inventaram agora, há pouco tempo, gente, inventaram agora, tipo a Globo, aquela novela suja da Globo, que tem podre, que eu nem assisto, né? Aquela podridão. Agora inventaram agora que o cara cai, um vem segura e outro vai lá, faz assim, diz que é o sopro do Espírito Santo, né? A que ponto tá chegando, né, Simão? O pastor lá está ensinando os novos membros como é que engana o povo para poder arrancar dinheiro, né? Fora esse rapazinho aí que está fazendo um monte de merda, né? Tá escandalizando o evangelho, né? Falando ali, como é que chama aquela língua, Simão? Inglês, né? Gold, não sei o que. É um maior palhaço. Quem conhece Espírito Santo, Sacrifício Santo é hebraico, né? É hebraico, gente. É fogo de Pentecoste. Todo que já cristão raiz já conhece Espírito Santo, né? Não é bobo, né? Mas esses iniciantes de agora é tudo vazio, né? Por dentro. Então eles não conhecem o que é língua hebraica. Então cai na bajulação daquele garoto. Mas aquele garoto ali, gente, ele é doutrinado pelos falsos profetas, né? É eles que ensinam ele pregar ali heresias, né? Falsos testemunhos, né? E estão tudo bandido, né? Corruptos, né? Que eles estão ali, já estão tudo corrompidos, né? Então eles não fazem a vontade do Pai, e nem do Filho e do Espírito Santo, né? Eles já são tudo ali comprado, né, Simão? Tudo comprado. Tudo vendido, né, gente? Tudo ali é dinheiro. Dinheiro ali para um, dinheiro para outro, e faz aquele teatro ali avoroso. Eu já fui muito, quando eu morava em BH, em Sabará, quando o prefeito bom que tem lá até hoje, tenho o maior respeito e carinho por ele, né? Nunca fui contra ele, nem sou contra ele, né? O Vander Borges, né? Que muita gente de Sabará gosta muito dele, é um prefeito sério, ajudou muito Sabará, né? Não gosto de política, mas eu vou falar dele, que é um candidato aí que está de parabéns, e fez muita coisa na sugestão de Sabará, né? Fez muita coisa, deu caso popular pessoal, né? Fez muita coisa em Sabará, então ele é muito querido em Sabará, né? O Vander Borges. Então eu já fui muito no Teatro Sabará, quando restaurou lá o teatro, era até legal. Eu acho que depois a gestão foi bagunçando tudo, o teatro fechou, mas era gostoso de teatro. Então você já conhece uma peça teatral, né? Que Sabará tinha lá na Praça de Sabará, tinha uma peça teatral lá. Eu até não lembro mais porque se faz bastante tempo. Então eu ia muito na peça teatral de Sabará. O povo de Sabará tudo ia, né? É cultura de Sabará, né? Uma cidade histórica boa, né? Não é assim, não é boa para trabalho, porque é uma cidade histórica, né? Mas para poder passear é bom, né? Você passear, você curtir ali o verde, né? Passear ali naqueles bairros de Sabará é bom. Curtir a natureza é bom. Mas para morar não é bom, porque não tem trabalho, né? É uma cidade que tem ali o minério, né? Tem ali o ouro, né, gente? O ouro, e nem mais é ouro, né? Hoje em dia tem mais ouro lá de lá. Então a cidade que ela tem mais a empresa essa que atua aqui muito nova,
chama Angro, né? Angro América, né? Lá chama Anglo Gold, né? Lá o símbolo, lá tem um símbolo, acho que é leão, Anglo Gold Assat. Então, ela opera lá em Sabará. Então, é uma cidade assim, boa para passear, né? Tem essas festividades, né? Tem lá seu Oroponobis, né? Tem o festival da Jabuticaba, que é muito bom, né? Tem essas gastronomia, mas para passear é bom. Para morar não é muito bom, porque você vai querer ir para BH, né? Que BH lá é pertinho, é 23 quilômetros, dá uns 15 minutos de ônibus. Então, para passear, você tem que ir em BH. Então, para morar também é meio esquisito, porque não tem emprego, né? É igual a Ponte Nova, não tem muito desemprego. Tem muito nessa Angro e na Vale, na Belgo Mineira, né? E o resto, todo mundo trabalha mais fora. Lá tem uns comérciozinhos pouco, né? O pessoal trabalha mais em Sabará, mas lá é muito melhor do que aqui, né? Por causa de quê? Porque a cidade ela é bem respeitada, é bem falada, né? E as suas festividades que tem lá, né? Tem o carnaval, mas eu não gosto de carnaval, detesto, né? Tem o carnaval, tem lá Safé Roponópolis, né? Festival ali Jabuticaba, mas é muito boa, né? Pertinho de Belo Horizonte, né? São apenas 23 quilômetros, que dá aí uns 15 minutos de ônibus, né? Lá os ônibus lá é novo, não é igual de São Jorge Ponte Nova não, é tudo zero, né? Porque lá sempre está renovando a frota, né? Tem um certo tempo o ônibus para rodar e depois vai lá e é um consórcio, você vai lá e põe novo, né? Esse trem cacaiado aqui tem que Deus me livre, juntando tudo não vale um, né? Mas vou ler aqui a palavra do Senhor, né? Não lembrar essas coisas aqui não. Deus é a luz, aquele que anda na luz não tem comunhão com ele. Tá vendo? E esta mensagem é a mensagem que Deus vimos, anunciamos que Deus é a luz, não nele treva alguma, né, gente? O que é treva, gente? Treva é você andar fazendo as coisas do mundo, né? Se você andar aí, por exemplo, treva, se você fumar cigarro, você tá andando na treva. Se você usar droga, você está andando nas trevas. Se você prostituir, você está andando nas trevas. Se você adulterar ali, você está andando nas trevas. Se você tiver uma relação com a mulher ali e não casar com ela, você está andando nas trevas. Então isso é treva, né? Então você está sendo uma pessoa que trevoso e trevosa, né? Então você está andando nas trevas. Então você está caminhando o quê? Contra Jesus Cristo, né? Você está caminhando contra o seu corpo e contra Jesus Cristo, né? Então Deus não ama o que? O pecado, né? Mas um pecador que se arrepende, vá e não peques mais, né? Que não olha para um lado nem para o outro e olha para frente, né? Que é a palavra do Senhor. Então isso é treva. Treva é fazer a vontade do mundo. Igual esses falsos profetas aí que fizeram aí carnaval evangélico, né? Um trem podre, né? E depois fizeram ali uma certa mulher aí tá pulando carnaval, né? Isso aí é treva, gente, né? Porque o cristão de verdade não anda na luz, né? Luz, gente, andar na luz é andar fazendo as coisas de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura e nação. Criaturas são pessoas, gente, né? Nação é o mundo, né? Igual que está pregando para o mundo inteiro, né? Então a gente tem que andar na luz, tem que ser o espelho, porque a pessoa vai se espelhar em você. Aquela pessoa anda assim, aquela pessoa conversa assim, aquela pessoa então andar na luz, né? Luz e treva. Quem escolhe morar no céu é você, né, Simão? É você próprio escolhe. Você quer morar no céu ou quer morar no inferno, né? O inferno é treva mesmo, né? E trevas trevosa que é fogo eterno, né? Tem céu e inferno, né? Então quem escolhe morar no céu, você próprio, né? Você quer andar na céu, faz a vontade do mundo. Aí você vai ver depois a cobrança de Deus em cima de você. Mas você quer andar na luz, faz a vontade de Jesus, né? Quer andar na luz, quer fazer as coisas que agrada a Deus, não que agrada você, né? Então você fazer as coisas que agradam a Deus, andar na luz, né? E com ele andamos na treva, tínhamos praticamente a verdade, andamos na luz, né? Na luz que tem a comunhão que os outros sangue, Jesus Cristo, Filho, purifica o pecado, tá vendo? A luz que temos comunhão, tá vendo? Comunhão com Jesus.
com os outros o sangue de Jesus e seu filho que purifica o pecado, né? Aquele sangue lá, gente, do cordeiro, né? Que eu falei que agora, né? Gólgota, né? Que em hebraico é símbolo da cruz, né? A maior crucificação do mundo, né? Foi aquela de Jesus. Ele foi crucificado, aquelas coroas, né? De espinho, né? Porém de madeira, né? Que ali, gente, para poder para torturar nosso mestre, né? Ele foi crucificado, que é a coroa ali de sangue, e foi torturado, e com açoite, né, gente? Mas não é açoite, tem outro. Naquela época tinha outro nome, né? Depois, gente, eu vou fazer o desenho, porque tinha umas pessoas em Jerusalém que tirou foto, né? Daqueles negócios que Jesus apanhou, né? Os negócios pior que açoite, tinha umas bolinhas na ponta, assim, pontiaguda, assim, ó. Aquilo ali, gente, para poder arrancar mesmo, aqui, ó, arrancar o couro mesmo, nas bolinhas. Que é isso? O açoite com as bolinhas, gente, as bolinhas assim, ó. Uns trem assim. O que você tá falando aí, velho? Ah, Não entendo isso não. você não entende. Então, gente, Jesus apanhou muito, né? Com aquele açoite ali, que eu tô falando açoite, mas não é açoite. Né? Em hebraico tem 8 nomes, né? Então ele apanhou aquela açoite, que as bolinhas, ainda tinha bolinha ainda, né? Batia nas costas dele. E ele carregava ali a cruz ali, que é a cruz pesada, mas ele carregava em espírito, gente, né? Jesus é espírito e verdade, né? Jesus, se você quiser transforma o que ele quiser, ele transforma, né, senão? É verdade, E qualquer coisa ele transforma. Se ele transformar em bicho, ele transforma, em pomba ele transforma, em gato ele transforma, por causa de quê? Ele é espírito e verdade, né? Ele carregou em espírito, né? Ele morreu ali em espírito, né? Ele carregou ali aquela cruz, né? Por causa do pecado da humanidade, do mundo, né? Então ele sofreu muito, né? Aquela dor ali, né? Mas ele ali carregou até a sua crucificação, né? E morreu ali no Gólgota, né? Que é o símbolo da caveira. A caveira hoje em dia, nós temos aí a caveira simboliza, nas forças especiais, o símbolo da morte, né? A caveira ali, gente, é realmente o símbolo da morte, da tortura e da morte, né? Então, era o Gólgota, né? Então, ele foi até o Gólgota, né? Morrer ali por causa do pecado da humanidade, né? Ele sofreu muito, né? Ele foi muito assaltado, carregando aquela cruz pesada, né? Que é a cruz de madeira, né? Cruzona mesmo. E os pregos, não é prego, tem outro nome, né? Que na época, a gente fala prego, a gente já acostumou com a nossa cultura de falar prego, mas eram outros pregos, tinham outros nomes, né, Simão? cravo que fala, né? É cravo, né? Que eles falam, negócio de cravo, É uma crava, gente, é um trem horrível, né? O trem era absurdo, né? Cravo é maior do que um prego. É crava, gente, é um trem absurdo mesmo, absurdo, né? Que Jesus crucificado, né? Eles crucificaram Jesus ali e levantaram Jesus. Mas quem crucificou Jesus? Quem? Os falsos profetas, os antibíblicos, né? Porque eles ficavam ali com muita raiva de Jesus, né, Simão? Porque Jesus estava conquistando ali aquelas pessoas, né? Tá ganhando o evangelho para o reino de Deus. E aquelas pessoas ali, reis, rainha, né? Fariseus, feiticeiro, mago, sei lá que tem mais lá que negócio de ler carta, que com a sujeira toda, né? Macumbeiro, sei lá que seja, né? Ele estava ali já com raiva de Jesus, né? Porque Jesus estava fazendo todo mundo enxergar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Jesus Cristo, né? Então eles ficaram sempre planejando a morte de Jesus, né? Desde que Jesus veio, ele veio na manjedoura de capim, eles já estavam planejando a morte dele, né? E sempre planejando a hora que eles queriam pegar Jesus, né? Então, na hora que ele teve a oportunidade ali, né, um traidor, né, que não merecia nem ter nascido naquela época, Judas, né, eles traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata, né, Sam? Isso. 30 moedas de prata, então ele traiu Jesus,
mas depois ele se arrependeu que ele morreu enforcado, né? Então ele se arrependeu muito tarde, mas ele morreu e queimou no inferno, né? Queimou no inferno, né? De trair logo Jesus, né? Aí errou, né? Errou muito. E os apóstolos não, os apóstolos ali, eles também morreram de forma crucial. Outro dia eu vou falar para vocês aqui qual a forma que eles morreram, né? Porque essas pessoas que vai para Jerusalém já teve ali sua vida pessoal, já morou ali, Jerusalém. Tem pessoas que moram no Brasil, mas não é brasileiro, né, Simão? Então eles falam língua hebraica, né? Quem já soubesse falar língua hebraica é muito bonito, né? Então eles já são descendentes do Criador, né? Eles vão lá e sabem, eles conhecem Israel melhor que qualquer um. De cor e salteada, eles sabem toda a língua hebraica, né? E eu não sei, né? Eu tenho até um membro nosso aí, né, Simão? Né, Simão? Que fala hebraico. Eu vou até mas depois pegar com ele, mais com o tempo, para me poder ver aprender alguma coisinha em hebraico, né? Agora eu falo dos falsos mestres. E também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, né, gente? Igual esses que só faz teologia, são falsos o quê? Teólogos, são falsos doutores. Eles doutrinam o quê? A roubar o povo, né? Eles não ensinam o evangelho, eles ensinam a roubar. Igual eu vi na internet, o cara ensinando o pessoal, parece que até com aquele tipatinho maligno lá, né? Não vou falar o nome, você sabe quem que é. Então ele já até está ensinando o povo ali, essa geração nova que está vindo agora, como é que simula o desmaio ali e tá com demônio para depois eles dar aquele sopro lá e o cara levantar e falar que Deus curou ele, né? Eles estão ensinando já essa geração nova que está vindo agora, geração Nutella, né? Que não sabe nada, né? Então já estão ensinando a eles coisa errada, né? E fora esse menino aí que tá aí fazendo essas heresias braba, né? E muita gente que é espiritual, gosta de Simão espiritual, né? Fala hebraico, essa língua, sabe que aquilo ali é um teatro. Eu também sei, né? Porque eu conheço língua hebraica quando o cara está em inscrição. Eu sei, né? Que eu já falei, nós aqui saímos da Assembleia, quando a Assembleia era um pouco boa, né? Na época que era um pouquinho mais espiritual, porque o pessoal lá de Fátima era mais espiritual naquela época, né? Então a Assembleia naquela época era boa, hoje passa bem longe, né? Quer para você lá? Abraço. Né? Introduzindo-se encobertamente heresia, tá vendo? Heresia, né? Igual esse rapaz aí, que não falar o nome dele, menino de 14 anos, né? Ele fala que ele heresia, the king of the father, não sei o que, isso não existe, né? Que Espírito Santo não é aquilo, Espírito Santo, com Deus, Espírito Santo é hebraico, né? Não é aquilo lá, a hebraico é até difícil de aprender e difícil também de falar, não é fácil, é hebraico, né? Mas Espírito Santo a gente conhece, né? Aquilo lá é um teatro, né? Esse vagabundo aí, né? Que eu não vou falar o nome deles, né? E aquilo lá eu fico até triste, né? Eu tenho filho, quase naquela idade ali, mas se o filho for uma merda daquela lá, meu amigo, pode ter certeza que eu vou discutir com um falso profeta ali, com um falso pregador, meu filho. Você entrar naquela igreja ali, meu filho, você pode juntar suas coisas e sumir no mundo. Não quero nem ver sua cara, né? Porque ficar enganando as pessoas não pode, né? Mas graças a Deus meu filho não vai nessas heresias braba, né? E nem seita nenhuma, né? Que eu não deixo, já falei com ele. Ele pode brincar, pode estudar, pode formar, mas essas porcariadas eu não deixo. A perdição negarão o Senhor regatou trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, na quais blasfemando o caminho da verdade, tá vendo? Isso que acontece hoje, blasfêmia. O que acontecia naquela época? Blasfêmia, né? Eles falam ali de Deus, mas não é Deus, né? É sepulcro caiado, é homens e mulheres vazios, né? E fala ali que tá cheio do Espírito Santo. Ah, tá cheio do capeta, né? Porque do Espírito Santo tá não, né?
cheio de capeta, né? Então, é a caminho da vaidade. E por avareza, né? Avareza, gente, pessoa ali miserenta, né? Que as pessoas que tem dó até de uma bala, né? E infelizmente tem essas pessoas no Brasil e no mundo, né? Já trabalhei com um cara que o cara era terrível, né? O cara, você comprasse uma bala, ele, nossa, você passava até mal, né? O cara era avarento mesmo. O cara era terrível, né? E ficava juntando só dinheiro. Ele só pensava dinheiro e mais dinheiro e que a ganância, né? Quando mais tinha, mais ganhava e ficava aquela zóia grande, né? Mas era avarento, não tinha dó até de comprar uma bala, né? Pessoas avarentas aí, né? Pessoas que trabalham, recebem seu salário, mas é avarento, né? Não ajuda em nada, né? Não ajuda a família, não ajuda a esposa, não ajuda pagar conta em casa. Tem pessoas que é terrível, né? Terrível, mas terrível mesmo, né? Só trabalha e recebe o dinheiro ali e é avarento para tudo, né? Tudo ele é terrível, né? Mas junto ali um bom dinheiro no banco, mas um terrível mesmo, né? E eu também cheguei a um ponto ser um pouco avarento na época, mas graças a Deus, Deus me libertou da avareza, né? Eu entrei um pouco na avareza, né? Porque eu ganhava um salário de miséria, então eu achava que eu tinha que ser um pouco avarento, ser um pouco miserável. Eu era miserável na época, um pouco, mas graças a Deus hoje eu não sou, né? Hoje eu pego meu dinheiro, né? Pago minhas contas, gasto ali, não tô nem aí, né? Porque dinheiro para gastar, a conta para pagar mesmo, então eu não sou mais avarento, né? Mas eu já fui um pouco avarento. Por causa do quê? Por causa falta de libertação, né? Mas depois Deus me libertou disso, né? Eu fui ter filhos, fui ter minha filha, então eu fui cuidar da minha família, né? E esposa na época, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu estou livre, né? Ela segue o caminho dela, eu sigo o meu, né? Com Jesus. E por avareza o negócio com palavras fingidas sobre a quais larga o tempo, tardia sentença é perdição não dormir, porque Deus perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno. Qual anjo que pecou, gente? Qual anjo? Você sabe qual aí, o famoso aí, né? Qual anjo que pecou? Lúcifer, gente. Lúcifer. Lúcifer era o anjo mais bonito do céu, né? E ele era os olhos de Deus no céu, né? Mas Deus falou: Lúcifer, arrependa, né? Que Deus já está preparando o inferno para ele, né? Deus já está preparando. Deus sempre falar com ele: arrependa, porque Jesus, gente, trabalha muito rápido, né? O Espírito Santo ele anda na verdade da luz, já da luz é rápido, gente, é muito mais rápido. Com esse foguete aí, não estou falando mal de Elon Musk, não tem nada contra ele, Deus abençoe ele e a família dele, né? É mais rápido que o foguete dele, né? Que é Starlink ali, aquele foguete antigamente, o Apollo, né? Da NASA, que é antigo, sabe qual que eu estou falando? Apollo 13, né? Então, Deus trabalha no lugar da luz. Então, quando Jesus está lá no céu, ele visita a terra, e vai de um lado e vai do outro, e vai rápido. Ele faz assim, lá pro lado. Você quer visitar a galáxia? Né? Isso vai da vontade do mestre, né? Fazendo a exposição. Então Deus trabalha rápido, né? Ele não dá da luz. Então, esse tempo que Deus não estava no céu, Lúcifer está só olhando para a terra, né? E vendo a mocidade, né? A formosura das mulheres e dos homens. E pensava assim: eu vou ficar no reino dos céus e na terra, ser rei dos céus e na terra. Então ele queria viver lá em cima e ser acima de Deus, e aqui embaixo fazer as suas perversidades, né? O que é perversidade? Prostituição, gente, né? Ele queria se materializar com o homem na terra e ter relações com mulheres, né? Então Lúcifer ele estava ali já desejando subir e descer a terra, porém ele amou contra Jesus. Ele achou, como é que você, eu sou braço direito de Jesus inferior um pouco, então eu vou armar para Jesus. Mas armar para Jesus, ele caiu do cavalo, né? Jesus ficou só observando ele com o rabo de olho, igual a gente quando a gente é criado
raiz mesmo, aqueles homens raiz, né? Então você fica sempre observando as coisas erradas, você fica observando, você olha para um lado, você olha para o outro, então Jesus ficou observando ele, mas Jesus sempre fazia sua obra, né? Ia para um lado, ia para o outro, né? Ele ia para um lado, ia para o outro, então ele fazia as suas obras também, né? Trazia as bênçãos para as pessoas. Então Lúcifer ficou ali só admirando a terra e falou: eu vou descer no céu e na terra, porém eu acabo com Jesus e os anjos vão a meu favor, né? Junto com o meu exército aqui, nós vamos acabar com esses exércitos de anjos celestiais do Senhor, né? Mas Jesus já estava de olho, né? Estava só observando. Lúcia, arrependa, Lúcia, arrependa. E ele não quis se arrepender, né? Ele ficou egoísta, né? Ele ficou ali muito vaidoso, né? Olhando para a terra e falando: eu vou ficar lá em cima e aqui embaixo, em cima e aqui embaixo. Então ele queria, achando que ele ia governar lá em cima e aqui embaixo, né? Governar lá em cima e aqui embaixo. Queria matar Jesus lá em cima no céu. Jesus criou o céu e a terra e o mundo, né? Ele foi burro, né? Achando que Jesus é bobo. Jesus é o mestre, é o arquiteto do universo, aí. É o dono das galáxias. Aí. Como é que você vai contra o mestre, né? Que fez todas as galáxias, né? Não fez só a terra, fez as galáxias, né? Então ele achou que ele ia acabar com Jesus ali, que ele ia ser o maioral em cima no trono e aqui embaixo. Mas Deus deu um tempo para ele poder se arrepender, mas ele não quis arrepender. Mas Deus tinha preparado para ele o inferno, né? Que era o lago de fogo. Então Deus preparou para ele o inferno, ele não quis arrepender. Deus deu o poder a outro anjo lá em cima, né? Qual anjo que foi, Simão? Oi? O anjo Miguel? Como é que é? Qual anjo que ganhou o poder? Para destruir o Lúcifer? O Miguel, né? Qual o anjo que expulsou Satanás? Foi Miguel. O anjo Miguel, então, Deus deu poder para ele. Deus tirou o poder de Lúcifer, entregou o poder para Miguel, né? E Miguel ficou no lugar de Lúcifer, né? Ele lutou com eles e os anjos rebeldes, né? Tinha anjo sexo masculino e sexo... Mas Miguel já sabia que ele ia trair. E sexo feminino. Né? Miguel sabia que ele traía Jesus, que Miguel já estava avisando Jesus. Miguel ficava de olho, que já era esperto demais. Miguel já ficava de olho nele, né? E visava Jesus. Não, Jesus, chegar Jesus no canto, Lúcio tá assim, se assado, olha muito para a terra, ele está admirando a terra. Avisava, Miguel. Ele estava admirando a terra, então Lúcio está planejando alguma coisa. Né? Ele está muito estranho, olhando demais a terra, observando. Então, fica esperto, Jesus. Né? Qualquer hora ele vai armar. E na hora que ele armou para Jesus, Jesus arrancou o poder dele e deu para Miguel. Miguel foi, ó, meteu espada nele, porque as anjas lá, e ó, desceu tudo para terra. Pá, 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 né? Desceu com as capetadas, né? Que era anjo, desceu com a cor escura, que é a coisa horrível, e aí, uns está no inferno, outros vaga pela terra, né? E tudo quem faz isso são eles, né? São terríveis, né? São legiões, são 200 demônios, né? Então, Lúcifer foi e teve a queda, né? Deus foi e destruiu ele através de Miguel, deu poder para ele e autoridade, né? O anjo, braço direito de Jesus, né? Até hoje ele é o braço direito de Jesus, né? E, ó, sentou o couro nele lá no céu, ó, pois é para correr, igual os falsos profetas. Deus vai, ó, mandaram para o inferno. Anticristo, né, esse pessoal que brinca com a palavra de Deus, né, esses macumbeiros, os feiticeiros, né, as idolatrias, as heresias, né, do Brasil e do mundo. Não é só eles também. Vai queimar também esse pessoal que faz aí essas guerras aí, né, igual guerra na Ucrânia, guerra nesse país aí, como fala? Palestina, né, então esse pessoal vai queimar lá no inferno, né, porque Deus já está de olho, né, Deus de olho na terra há muito tempo. Desde a constelação do mundo, Deus já estava de olho na terra, né? E porque Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo ofereceu o reino, né? O reino é o que, gente? Tudo, né? Mas o reino é de Jesus, como é que você vai oferecer ele foi atrevido, né? Vai oferecer um reino que é de Jesus, se não é seu, você está roubando, né, Simão? Você está roubando do Criador, se ele era dono de tudo, né? Então Jesus ficou só observando ele, né? Tentando Jesus no deserto, né? Que Jesus estava ali em jejum e oração, né?
E Jesus, ele deu o reino, ele falou assim, te dou todo o reino. Mas o reino de Jesus, como é que ele pode dar uma coisa que não é dele? Ele está roubando, ele está usurpando. Hein? Então, ele se lascou nessa, né? Porque Jesus é todo poderoso. Jesus ele aparece o hora que quiser. Ele pode aparecer em forma de mendigo, ele pode aparecer do jeito que quiser. Né? Ele é todo poderoso. Ele é criador do céu e da terra, né? E debaixo da terra ainda. Né? E as galáxias, né? Que é outros planetas que tem. Júpiter, Saturno, Urano, Plutônio, Netuno, né? Marte, né? Tem país aí que tem planeta que você não pode nem entrar nele. Se entrar nele, você vira nada. Né? Tem um planeta aí que é cheio de diamantes. Se entrar nele, você some igual um nada. Já era. Né? Mas o planeta mais rico do mundo. Né? Mas ninguém vai lá. Só tem poder de entrar lá Jesus. Né? Aquele que criou todos os planetas. Né? E as constelações de estrelas e também os meteoros. Né? Essas estrelas cadentes aí. Né? E cada uma tem um nome, um significado. Né? Eu não sei o nome delas, né? Eu sei só falar a estrela de Davi. Mas o resto eu não conheço, eu não sei o nome. Né? Eu falo a estrela cadente, mas ela tem, cada um tem um nome. Né? Mas essa estrela aí, gente, que é criada, está no céu, ela não foi criada de propósito. Né? Ela foi criada para poder, quando se cumprir o apocalipse final da Bíblia, né? Que é o anticristo. Né? Quando supriu o apocalipse, o quê? A terceira guerra mundial, né? Que é nação contra nação, reino contra reino, né? Então, quando se cumprir o apocalipse, pode ter certeza que lá de cima vai vir estrela, lá de cima vai vir meteoro, lá vai vir radar, vai vir tudo, para acabar com tudo na Terra. Então, quando se cumprir o apocalipse, aquilo lá não foi criado à toa. Jesus criou já sabendo das futuras ideologia de homens, né? Igual tem esses homens aí, Kim Jong-un, né? Que se acha ali um deus, né? Idolatria braba, né? O exército chinês ele passa fome na Coreia do Norte, né? Morre de fome, né? Mas o exército até desnutrido, né? Fraco, mulheres fracos, mulheres fracas, né? O Kim Jong-un, esse aí, o Zelensky, o outro aí que, né? O Putin, né? Então, todos esses homens aí, eles vão prestar conta para Deus, né? Que vai ter o julgamento para todo mundo. Até para Satanás e os anjos do inferno vai ter julgamento, né? Que Deus vai lançar eles junto com os falsos profetas. E todos queimarão no inferno. Lago de enxofre eterno, né? O inferno existe, é real, né? O inferno existe, gente. Tem gente que fala que não existe. Existe. O inferno vai ser para aqueles que é contra a palavra de Deus, contra as vontades do Criador. Tanto faz Brasil, tanto faz Japão, tanto faz China, tanto faz Tóquio, tanto faz Nova Zelândia, tanto faz Turquia, tanto faz Zâmbia na África, tanto faz Nova Guiné, tanto faz Filipina, tanto faz Coreia do Norte ou do Sul. Todos aqueles que faz contra a vontade de Deus, eles vão lançados no fogo do inferno, né? Lago de enxofre ardente, junto com os falsos profetas, né? O anticristo, o antibíblico, né? O homem que se acha, eu nem vejo mais esses falsos profetas na rede. Quando eu vejo, eu deleto, né? Eu vejo um povo esquisito, um povo tipo fariseu mesmo, empoderado, né? Andando assim, ó. Olha que povo mais esquisito, né? Há 30 anos atrás não tinha muita igreja, muito ministério, né? E o povo era mais cristão, era mais fervoroso, né? Tinha essas porcariadas mesmo, a gente sabia que tinha, né? E hoje se acha ali um rei, chega lá, aquele bando de gente bobo, né? Falando que é mãe de heresia lá e povo, né? Tudo babando, né? E dando dinheiro. Tem até agora igreja penhor, né? O que é penhora? Celular seu carro, né? Agora agora virou moda no Brasil. Agora a igreja penhor, né? Se tiver dinheiro, você pode dar celular, pegar seu Rolex, você pode doar para a igreja, você pode doar seu carro, você pode doar sua moto, você pode doar seu terreno. Até sua esposa, se quiser doar por esses falsos profetas, você pode, né, irmão?
eles aceitam tudo, né? Falando assim, não estou falando desmerecendo a mulher. É um povo que não vale nada, né? Dá até nojo, né? Tem um aí que abriu até banco, né? Agora tem a igreja banco. Banco é tipo banco, gente, de tirar dinheiro mesmo, né? Eu tenho até nojo. Eu tenho até arrependimento de ter ido daquela igreja em BH, que eu fui uma vez, eu achei que é espiritual, mas cheguei lá é carnal, né? Lá tem as divisas de todas as nações assim. Você já sabe qual que é. O arrependimento tem que entrar naquela igreja, né? Entrei com aquela, entrei na outra também, que eu tenho até nojo, que a minha mulher também me levou, né? Minha ex-mulher levava, mas eu tinha raiva de entrar em lugar. Tinha nojo, né? Por causa de quê? Porque eu tenho temor do Espírito Santo de Deus. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei o que eu posso falar, eu sei que não posso falar, né? Porque a Espírito Santo dá a gente o quê? Limitação, né? Nós temos limite para falar, né? Então a gente não pode falar as coisas sem saber escancaradamente, né? Tem que falar a realidade, né? Muitos seguirão suas dissoluções. Vou ver 3 agora. 4. Porque Deus perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno. Deus perdoou eles, né? Perdoou, mas vocês vão pagar, inferno. Eu falei com vocês aqui agora. Entregou as cadeias à escuridão, ficando reservado para o juiz. Tá vendo, gente? Entregou as cadeias à escuridão. O que é? É treva, né, gente? Coisa que está tudo reservado para o juízo. Eles vão tudo, que Deus já está até assim, irado, cansado de tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Morte, né? Morte aqui, morte, morte nas estradas, morte, negócio de guerra. Nunca vi aí um diplomata, né? Um Zelândia, um presidente, né? Diplomata e presidente. Chanceler ali que é presidente. Promover uma guerra e matar aqui tantas pessoas quando está matando no Ucrânia. Então Deus já está irado com esses presidentes do mundo, né? Reis e rainha, ele está irado, né? Então vai ser lançado, muitas vidas serão lançadas ao inferno, né? Porque não quer se arrepender. Tá igual a época de Faraó, né? O Moisés ia lá resgatar o povo, o Faraó ria para a cara dele, ficava olhando para os olhos dele, porque era filho dele, né? O Faraó não quis matá-lo porque amava muito Moisés, mas porém era burro e desobediente, né? Sabendo que Moisés é filho do Deus Altíssimo, e ele ficava sempre disputa de braço com Moisés, né? Moisés era filho do Criador, né? Moisés sempre falava com ele, e ele ficava ali relutando com Moisés. Moisés era filho hebraico, né? Então ele não era um Egito, né? Ele era hebraico. Então ele chegava sempre brigando ali para tirar o povo do Egito. Mas Moisés ali ficava até encantado quando Moisés chegava lá, falando com toda autoridade. E ele ficava admirado. É meu filho aqui, mas vai trazer para mim. Ele pensava que o filho dele ia trazer para ele o povo ali de Deus. Mas Moisés não. Moisés, de maneira alguma, e ele levou o povo à traição. Que o povo, quando Moisés foi até o povo ficou com medo. Mas Moisés, ele era filho hebraico, né? Então, o Espírito Santo de Deus falou com ele na sarça ardente, né? Você não, você é meu, né? Você faz parte de mim, né? Você é meu querido, né? Então, Moisés ali era o segundo coração de Jesus, né? E Moisés ali com toda autoridade foi lá no faraó, ele e Arão, né? Mas Moisés, faraó ficava ali admirando Moisés, querendo que ele entrega o pessoal para ele matar, né? Mas ele não entregou, né? Ele foi com toda autoridade e poder do Senhor dos Exércitos e tirou o povo do deserto. Mas depois o povo foi adorar a Deus aí e acabou indo na prostituição, né? O homem dançando, rebolando e prostituindo, né? E por isso que Moisés, Deus recolheu ele, né? Com o tempo Deus recolheu Moisés, né? Porque Moisés fez o sacrifício, né? Riscou sua vida ali, né? E o povo depois foi fazer a prostituição, né? Um pegava a mulher, vai pegar a mulher do outro, bebia vinho e estava nem aí. Mas o povo não alcançou nem a terra prometida, né? E estava tão perto e não conseguiu chegar à terra prometida, né? Porque, claro que ficaram na prostituição, né? Adorar a Deus, né? Por causa de quê?
eles aprenderam coisa errada com o faraó, né? O faraó, ele tinha relações ali com aquelas mulheres e homens, né? Eles viviam na prostituição já, né? Na pornografia, né? Por isso que quando os meninos nasciam, ele matava os homens e deixava as mulheres, para ele poder usar as filhas das hebreias, né? Faraó era terrível, né? Né, Simão? Então, foi muito ali lutas, né? Várias pragas Deus lançou sobre ali, sobre Egito, né? Vou ler aqui. Não perdoou o mundo, mas o antigo guardou, pegou justiça, mas 7 pessoas trazeu dilúvio sobre o mundo dos ímpios, tá vendo? 7 pessoas, né? Aqui já tá falando de Jó, né? Isso. Então a gente já falou do dilúvio, né? Então o mundo foi arrasado uma vez? Não. Foi mais de 4 vezes, gente. O mundo foi arrasado, hein? O dinossauro foi o primeiro, né? Né, Simão? O dinossauro foi o primeiro. Desceu aquelas meteoros lá, que as pedras gigantescas tem na galáxia. Veio pá, pá. Por quê? Porque esse bicho era absurdo. Aquilo lá acho que corria uns 200 km ou mais, né, Simão? Porque o bicho andava rápido, né? Que eles têm bitelão, que eles têm grandão, né? Que a coisa é horrível, né? E se pegasse um ser humano naquela época, ele acabava com o globo terrestre todo, né, Simão? Ele andava 200 km, né? Que bicho, 200, 300, né? Tem uns que voavam, né, Simão? Voava rápido pra caramba. Que eram os piores. Né? Aquilo ali, se pegasse a raça humana naquela época, já era. Não eram os que andavam, o problema é os que voam. Eles até brigavam entre si. Os que né? voam é carnívoro. É carnívoro, né? Então, por isso que Deus mandou ali ao primeiro a raso do planeta, né? Mandou aqueles meteoros bitelão ali, bah, bum, bah, bum. Até hoje, eu cismo na minha cabeça, né? Eu posso estar enganado, eu cismo que esses minérios o meteoro que caiu, né, Simão? Até hoje eu cismo com isso, né? Que caiu, foi muito meteoro, né, Simão? Muito. E caiu, e quando caía, alguns desviavam, né, Simão? Desviavam, porque eles eram muito rápido, né? Eles corriam muito rápido, né? Uma velocidade louca, né? E o que voar também desviava. Então Deus mandava de um lado do outro, até matar tudo, né? Para depois criar a raça humana, né? Mas os bichos ali era maligno, era mau, era rápido, eles eram astutos, né? Eles debravam uma pedra, vinha a outra, um morria, o outro corria e acelerava e corria contra as pedras, né? Os meteoros aí. Eu até cismo, até que esse minerador aí, esses minérios de ferro aí, é o meteorito que veio do céu, né? Uns ficou agarrado na terra, né, Simão? Mas não sei, para ter comprovação científica, tem que e usar a nave do Elon Musk lá em cima, conseguir um meteoro que é horrível, se você não morrer queimado, para trazer para a Terra e fazer comparação com minério de ferro, né? Isso aí é impossível, né, gente? Você pegar um trem daqui, você vai morrer tudo queimado, né, Simão? Derrete você tudo, né? Isso é impossível. Isso eu estou falando aqui, suposição, né? Mas é impossível isso, né? Mas eu tenho certeza que esse minério de ferro os meteoros que desceu na Terra e matou aquelas criatura gigantesca, horrível, né? Confessou que sobre a cidade, Sodoma e Gomorra, tá vendo? Sodoma e Gomorra, né? Que o povo tá na prostituição, o bicho pegando, né? Não vou falar o que é. Né? Cinza pondo para exemplo que fizeram impiamente livrou Ló. Enfadado, dissolou homens abomináveis, porque o justo habitado afligia os dias da sua alma, mas o justo vivia sobre as suas obras injustas, né, gente? Obras, o que é obras injustas? Obras más, gente, né? Obras que não têm fundamento com a inscrição de céus, né? E assim o Senhor, tentação de piedosos, reservar os injustos para o juízo seres castigados, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam na consciência da imundícia expressa, abominações, atrevidos, obstinados, receando, blasfemar dignidade, enquanto os anjos, sendo os maiores forças do poder, pronunciaram contra ele o juízo blasfemo do Senhor. Mas animais irracionais, tá vendo, gente? Animais irracionais, né? O que ele é irracional? Não pensa, né? Tinha os bichos irracionais, o cachorro aí, até irracional, muito mais
racional, que é gente, igual caramelo aí, é patrimônio do Brasil, né? Caramelo aí, ele se fazia uma faculdade ou dirigir um carro e colocar qualquer um no bolso, né? Ele deveria ter vindo a nota de... Não idolatrando um cachorro, né, Simão? Porque é um cachorro muito inteligente. E é vira-lata, mas tem uma inteligência fora de série, né? Mas é um cachorro que... Racional, que pensa, gente, que pensa. Caramelo pensa muito. Caramelo aí, dele é um cachorro que é racional, que pensa. Né? Irracional que o bicho não pensa. Né? Tem bicho que é irracional mesmo. Mas se ele preso, morto, blasfemado, entendeu, serão a corrupção, recebendo o galardão da injustiça, né? Porque tais homens têm o prazer de deleitar cotidianos nodoas que máculos deletando-se engano quanto branqueio convosco, todos os olhos cheios de adultério, né? O que é adultério, gente? Se você é casado e dormir com outra mulher, você está adulterando. Se você está amaziado ou mora com mulher, você está no adultério, né? Pela lei de Deus, você está no adultério. Você tem que casar, né, Simão? Casar no civil e no religioso, né, Simão? Tem que casar no civil e religioso, porque você está adulterando, né? Adulterando contra Deus, contra você mesmo, seu corpo, né? Então você está na impurificação, né? Para ser puro, você tem que casar com ela no civil e no religioso, né? Que é cristão, né, gente? Não é esse religioso louco aí, não, né? Deitando quando os branqueios, olha ali. 15. Quais deixando o caminho direito erraram segundo o caminho, né? Balaão ficou beló, o prêmio da injustiça, mas teves repreensão as transgressões do jumento, falando voz humana, impediu a loucura do profeta. Então o Deus usou ali o jumento para falar, né, gente? Que Deus usa o que ele quer, né, Simão? Deus usa o que ele quer, do jeito que ele quer. É o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra e das galáxias, né, Simão? O Criador de tudo, gente. Deus criou, foi tudo, né? Criou o mundo em 7 dias, no 8º ele descansou. Por isso que muita gente guarda aí o domingo, né? O domingo para descansar. Então ele criou o mundo em 7 dias, no 8º ele descansou. 8º é o domingo, né? Fala sábado ali, mas é o domingo, né? Então ele descansou, né? Criou o mundo todo, né? Estes são fortes a água que nuvens levados pela força do vento, quais a escuridão das trevas eterna reserva. Falamos coisas arrogantes, a vaidade engorda a cuspiência da carne, ilusão entre os que afastados andam ao erro, prometendo, sendo eles menos servos da corrupção, porque quem está vencido, tal qual também quantos terem capaz da corrupção do mundo, conhecimento do Senhor. Salvador Jesus Cristo, porém, envolvidos e vencidos, tornou-lhes o último pior e primeiro, porque foram conheceres o caminho da justiça, que conhecendo desviarei do santo, mandamento que lá for fora. Deste mundo reservado, que os verdadeiros provérbios diz que voltou o próprio vômito, porca lavada, esponjolo de lama. Né? Daí eu fui em muitas igrejas aí que estava de muita heresia. Eu estava até vontade de vomitar. Eu estava chegando lá, dava vontade até de sair para fora. Tanta podriqueira que tinha na igreja. Eu falei, Jesus amado, que igrejas são essas, né? Eu sentia nojo, deu vontade de você entrar na porta da frente e sair na porta de trás, né? Você fala, nada não, estou indo embora resolver o negócio, mas dava até nojo, né? De tanta heresia, tanta sujeira que tinha as igrejas de Jezabel, que tem muito no Brasil e no mundo, né? Então, eles aí não vão herdar o reino dos céus, né? Eles vão queimar no inferno, né, senhor? Agora eu vou ler aqui, gente. Atos 3. E no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco subia e secou o resplendor da luz do céu, né? E caindo à terra ouvindo a voz que Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, gente, Saulo ali era perseguidor de Jesus Cristo, né? Ele perseguia Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apareceu em espírito para ele, né, Simão? Apareceu em espírito, né? Caindo em voz, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eles diz, quem tem o Senhor,
Disse, Senhor, eu sou o Senhor Jesus, quem te persegue, duro para ti recalcitrar contra os seus aguilhões, né? Então Deus ali deixou Saulo ali louco, o cavalo parou, o Espírito Santo fez o cavalo parar, que tinha um poder, e deu aquele arreio com o cavalo assim, levantou, e o Saulo caiu no chão, né, Simão? Caiu, ficou ali louco, né? Falando sozinho, os soldados dele não estavam entendendo o que estava agitado, e o pessoal achou que o soldado achou que ele estava louco, né? Ele estava louco ali, e Jesus repreendeu ele, e Jesus fez assim com o olho dele, ó. Pois é cegão. Ele ficou louco, falando, e falando, soldado olhando aqui, que não estou vendo nada aqui, né? Jesus apareceu para ele em espírito, né? E conversou com ele, e cegou ele, fez assim, ó. Né? Por causa de quê? Ele foi perseguir um filho de Deus, né, Simão? E fazer maldade. Então, o Espírito Santo chegou, riou o cavalo assim, o cavalo parou assim, levantou, e ele caiu. Ele caiu no chão e ficou doido com essa, falando, e o soldado caçando onde que ele tá falando, quem tava ali, não viu ninguém, e falou, ele tá ficando doido, né? Não tô vendo ninguém aqui, mas só ele viu Jesus. Jesus falou com ele, repreendeu ele e fez assim, ó. Ele ficou cego, ele ficou falando sozinho, mas ele ficou cego, né? E diz, disse o Senhor, sou Jesus que tu persegues duro que recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo, Antônio, diz o Senhor, diz o Senhor, entra na cidade, que essa palavra dito convém, porém os varões há de parar espantado ouvindo, mas vendo que ninguém, Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, mas não estava enxergando, gente. Os olhos não via ninguém, né? Mas guiando pela conduzia em Damasco. E esteve ali e não comeu, não bebeu, tá vendo, gente? Ele ficou cego ali, não quis nem comer e beber. Ele perdeu até a vontade de comer, né? Porque ele viu Deus, ele ficou assustado, ele achou Jesus não existia, né? Você morreu, você não existe, né, Simão? Ele falou, achou que Jesus não era com o povo dele, mas Jesus já está com o povo dele, né? Ele pareceu um espírito, que Jesus já tinha morrido, né? E ele falou, você não existe, você já morreu, né? E Jesus apareceu para ele, puxou o cavalo para cima, o cavalo obedeceu, o cavalo é criatura de Deus, né? E ele caiu, né? Cavalo, que esse cavalo grandão, manga larga, né? Em BH tem muitos cavalos da polícia, né? Polícia militar, né? Manga larga, manchador, cavalo que corre muito, né? Na roça antigamente a gente andava muito em manga larga, Campolina, puro sangue. Hoje muito cavalo, não gosto, né? Acho muito grande esse cavalo. Mas antigamente você riava esse cavalo, meu avô me riava, a gente montava naquilo, ia pro meio do mato, passava até no meio de bicho bravo, né? Mas hoje eu não tenho desejo de andar de cavalo. Acho ele é muito grande e galopa demais. Então não é bem para mim montar em arreio, né? E este 3 dias, mas eu gosto de cavalo, acho bonito, né? Comeu, bebeu, mas havia Damasco discipulando chamado Ananias. E disse o Senhor, visão de Ananias, que respondeu que o Senhor disse, o Senhor levanta a sua chamada direita e pergunta a Judas, o homem de Tarso, Saulo, que está orando, né? Então Saulo ali, gente, ele estava orando. Pergunta a Judas, que o homem de Tarso, Saulo, porque ele está orando. Então, não é Saulo não. Numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias. Eu errei aqui, desculpe, viu? Ananias. Que punha sobre ele para que tornasse a ver. Então Ananias, gente, Deus apareceu para Ananias ali em espírito, né? Conversou com Ananias, né? Muito ouvia acerca deste homem, quanto mais santos em Jerusalém. Aqui o poder dos principais sacerdotes prender que estava invocado em teu nome. E disse, porém o Senhor vai porque para que num vaso colhido que leva seu nome diante dos gentios, dos ex-filhos de Israel, né? Gentil, né? Pessoa gentil, gente, que as pessoas, né, Simão? Puro de coração, seja sua casa, ela te oferece essa água, te oferece ali um café, pessoa gentil, pessoa super educada, igual eu, uma vez aí com minha ex-mulher, eu estava enjoado para Belo Horizonte, falei, eu vou lá para Itabirito, as pessoas me receberam muito bem,
né, em Itabirito. E também pouco tempo, uns anos atrás, 2018, eu fui lá em São João del Rei, em Carranca, resolver um negócio pessoal. Mas eu fui muito bem recebido na cidade. Até quero voltar outras vezes lá para me passear, né? Eu gostei muito da cidade, o lugar é lindo, o cenário é lindo, a natureza é fora de série. Para quem fica em capital, para poder arejar a mente, é um lugar muito bonito, muito gostoso. Até lá tem mais de 80 cachoeiras, né? E o lugar lá parece uma praia, né? Carrancas, né? Muito lindo, gente, muito lindo mesmo, né? Deus foi generoso com aquela cidade chamada Carrancas, São João del Rei, que é linda mesmo, né? Tem a montanha lá, tem bité de montanha, a cidade é depois da montanha, e um povo muito acolhedor, né? Me acolheram muito bem, né? Eu fiquei muito feliz, né? Passei João del Rei, rodei João del Rei, eu conheço João del Rei e fui até lá resolver uma coisa do passado, mas não consegui resolver. E eu comecei até a desistir, né? Porque eu já tinha dado muito prazo, né, para resolver isso. E acabou eu desistindo, né? E na época eu não estava psicológico muito legal. E mostrei que deve parecer o meu nome, que Ananias foi, encontrou, expondo-se, disse, né, o irmão Saulo, Jesus, apareceu o caminho onde vinha e torneis, seja cheio do Espírito Santo, e logo cairás os olhos como a escama, recuperou e levantando e foi batizado, né? Então, gente, Saulo chegou ali, Ananias, né, Simão? Tô errando aqui, me desculpa, gente. E Ananias nem queria ir, porque ficou com medo, né? Não, que Saulo me persegue, né? Ele bate em pessoas, ele é um homem terrível, né? Mas Jesus falou assim: você vai até a rua direita, né, Simão? Vai até a rua direita, procura um homem chamado Saulo. Eu falei: Saulo? Estou correndo dele, ele me persegue, né? Ele bate em pessoas, né? E ele foi lá, Saulo estava lá, e Saulo, ele falou assim: é você que me persegue, Saulo, né? Ananias falou para ele, né? E ele ficou todo sem graça, né? E ele ali, cego, né? Então ele conversou com ele ali, e o perseguidor é perseguido. Então, tendo comido, conformado, Saulo alguns dias, disse estava a Damasco, mas a sinagoga pregaram Jesus, que era filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e disse que está em Jerusalém, persegue-se, invocarei o nome de veio ali levar presos os principais sacerdotes. Saulo, porém, esforçava muito mais, confundia o judeu e habitava em Damasco, provando que aquele era Cristo, né? Tendo passado os dias, os judeus tomaram entre ele, né? Então, gente, Ananias foi lá, Espírito Santo, Deus, né, tocou, e Ananias foi, conversou com Saulo, Saulo ficou sem graça, né? E ali ele pôs a mão assim na cara, né, pelo Espírito Santo de Deus, e curou Saulo. Porém, Deus mandou ali curar Saulo. E Saulo, né, Simão? De perseguidor ele virou, né, Simão? Virou cristão, ele virou servo de Deus. Então, ele parou de seguir ali Ananias, né? Então, Deus fez aquela situação acontecer para provar que ele é Deus e Deus existe, né? Então, ninguém pode brincar com Deus. O negócio Simão aqui, muitos estavam atirando pedra nele, né? Mas não sabe como essa igreja aqui ajudou muita gente, né, Simão? Até pessoas ingratas, né? Tem pessoas que voltaram aí, eu sempre volto a poder agradecer. Mas tem outros que nem voltou mais, né, Simão? Não voltaram mais, é ingrato. Mas quando faz um bolo aqui, aparece aqui, né? Coisa, mas ingratos, pessoas ingratas. Não que tava sem receber a benção, vinha aqui todo dia, né, Simão? Todo dia aparecia aqui. Mas depois recebeu a benção, nem aqui mais voltou. Nem para agradecer e nem para ajudar. Vocês são hipócritas. Hipócritas, né? Pessoas hipócritas, para ajudar a obra. Não vou falar o nome de quem que é, que eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas essas pessoas hipócritas, né? Então, Saulo ali voltou a enxergar. Ele parou de perseguir Ananias, né? Porque ele batia em mulher, batia em homem, ele era terrível, né? Ele era bárbaro, né? Mas ele parou de perseguidor, ele virou ali cristão, ele se converteu a Jesus Cristo, né? Ele sentiu ali que Deus é realmente todo poderoso, né? Que parar um cavalo
bitelão daquele manga larga corre muito, gente. Já andei manga larga quando meu avô era vivo, né? Na época do peão, a gente selava uns cavalos lá e andava no meio do mato. Meu tio Joãozinho já falecido, né? Então ele selava uns cavalos lá, pegava lá da fazenda e a gente andava no meio do mato lá. Campolina, manga larga, e não tava nem aí, né? A gente queria mesmo curtir um pouco a vida, né? A gente já ficava na roça ali, caçando para pescar, né? Para matar a fome, porque naquela época o dinheiro era, era época aquele lixo de usina, né? Eu tenho que nojo daquilo, né? O dinheiro era a conta de comprar nada, então você tinha que caçar e pescar para você poder se manter, né? Se tivesse família muito grande, tinha que ir para a caça e a pesca, né? Tanto, graças a Deus, que aquela usina não foi para frente, né? Uma usina que matou muita gente, assassinou muita gente com máquina e caminhão, né? A usina assassina, então aqui não foi para frente, né? Fora aí que um certo advogado aí fez um monte de falcatrua, né? Mas eu não posso provar nada, que já passou muito tempo. E não aconteceu todas essas maldades, mazela, eu era criança, né? Mas se eu fosse grandão, mesmo soubesse da lei, eu tinha justiça a qualquer preço, pela vida do meu avô e daquelas pessoas que morreu naquela usina. Aquilo foi terrível, uma coisa macabra mesmo, né, Simão? Máquina matava, caminhão matava, ia esse advogadozinho de continuar com não nada e sumia os documentos tudo, né? Mas para Deus vai pagar ainda, né, Simão? Paga para Deus, né? Ele não paga aqui na terra do homem, justiça do homem, mas para Deus ele vai pagar ainda, né? Não só eles, mas também outras pessoas aí que estão brincando com a palavra de Deus, né? Não pode brincar, a palavra de Deus é séria, né? É rigorosa também, né? Tem que andar perante a lei de Deus, né? Vou ler aqui, gente, a descrição do sofrimento do povo, né? Tá vendo? A Bíblia fala de muitos pecados, gente, né? O pecado não é de agora, não. O pecado veio de Deus lá desde da era milenar, né, Simão? Veio bem lá de Adão e Eva, né? Que eles pecaram ali, então o pecado já vem, ó. Por isso que hoje em dia o pecado hoje tá grande no mundo, né? Tem país aí que eu tava olhando assim, até deletei, que eu não gosto de ver essas coisas, né? Mas as mulheres se prostituindo, né? Entregando o corpo, né? Não sei se é Japão, se é a China, mas tem país aí que as mulheres se entregam o corpo, né? As meninas novinhas ficam naquele boacho lá, e lá se vende o corpo, né? Quando chega um homem, elas abraçam e vai lá fazer o vucu-vucu, né? Então, tem país que a prostituição é demais, né? Tem país que mulher anda sem roupa mesmo. Até igual as mulheres antigamente no Brasil andavam, né? Aquele short mostrando o centro da cidade, né? E a praça de Palmeiras, né? Então, eles andam naquele naipe, né? Saia mostrando tudo, mostrando o centro da cidade, a praça de Palmeiras, né? E aquela coisa horrorosa, né? Então, Deus tem misericórdia daquele povo também. E é um povo de situação socioeconômica, são muitos bem de vida, né? Porque o país lá, o governo é outro, a gestão é outra, a administração é outra. Então, o país, quando as coisas andam a favor do povo de bem, né? Que é o povo brasileiro que trabalha aí, pega aí serviço 3, 4 horas da manhã, então o país anda. Quando o país é governado por comunista socialista, né, essa raça que não vai a nada, o país só anda para trás, né? Então, gente, boi conhece o possuidor, e o jumento é manjedor, dono de Israel, conhecendo o povo entende. E aí a nação pecadora, o povo carregando a iniquidade semente do maligno, tá vendo, gente? Os corruptores, né? O que é o corruptores? Pessoa corrupta, né? Se eu, por exemplo, eu estou falando assim, e eu eu sou um cara muito justo, né? O que eu devo aí, não devo nada a ninguém, se eu dever eu pago, né? Graças a Deus eu sou sincero e honesto e ando direito com minhas contas, né? Mas se eu, por exemplo, trabalhar numa área do governo, por exemplo, deputado, se eu entrar lá e ficar roubando, eu sou o quê? Eu sou corrupto, né? Eu estou corrompendo, eu estou metendo a mão, metendo a jiboia no que não é meu, né? Que é do povo, né? Então, eu estou sendo corruptível, estou sendo corrupto. Mas se eu não gosto de política, nunca gostei, né? Que eu cresci
no governo militar aí as coisas eram mais estreitas, então a coisa era falar ali, o bicho pegava, então eu já nasci no governo militar. Depois que fui vivendo a democracia, a qual não existe no Brasil, né? Que é uma verdadeira máfia, né? Um trem horrível, né? Então, eu cresci no governo militar, em que a gente via os militares, passava na rua, protegia a gente, não tinha essas criminalidades que tinha no Brasil, não tinha essas corrupção que tinha, então eu cresci ali no governo militar, né? Até os militares davam aporte de arma para as pessoas de bem, para poder se proteger contra qualquer criminalidade no Brasil, né? Eles davam ali o porte de arma e deixavam a pessoa armada, mas porém o governo militar foi um governo assim que ele fez muitas coisas no Brasil, mas porém depois que acabou o governo militar, veio o que? Veio a democracia, né? Eles falam democracia, mas isso ali para mim é demáfiazinha. Então, hoje em dia eles entram para poder roubar, não está nem para o povo, né? Deixa o povo na miséria, no relento, sem hospital, sem educação, sem escola, sem casa que é habitação, sem saúde pública básica. Então, o Brasil caminha para Venezuela ou Brazuela, né? Então, eu cresci no governo militar, um governo até melhor, porque eu tenho até saudade, porque era melhor, você era mais bem protegido, né? Você andava, você ia a São Paulo, voltava, e era muito bom naquela época, né? E os governos faziam ainda ponte, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, hospitais, e fazia muita coisa com aquela engenharia arcaica, engenharia atrasada, e fazia e as coisas funcionavam, né? Hoje em dia nós estamos vivendo essa merda que estão vivendo hoje no nosso Brasil. Até a gente fica até com vergonha, quem é brasileiro quando vai para outro país fica até com vergonha quando chega num país de lá. Ah, seu país é corrupto, mas você sabe que o Brasil não é ruim. E tem pessoas que felizmente vieram de outro país, entraram na política, entraram no sistema militar, né? E faz um monte de merda. Então, infelizmente, o Brasil tem nome sujo por causa dessas pessoas que são corruptíveis. Então, aquela época existia corrupção também, né, gente? Né? Mas não estou falando de política não, estou falando assim, o modo de eu pensar, né? Modus operandi, né? Então eu vou ler aqui, gente, que foram os rebeldes tua cabeça, está também o coração fraco, desde que plantas tua fé, que não há também feridas, um inchaço, chaxe, não apremidas, ligadas a nenhum, demorecia o óleo, né, gente? Coração ali, inchaço, né, gente? E vossa terra assolada e vossas cidades, abraçada ao fogo, região do estranho, devoram a presença da devastada subversão e o Sião com que banana, vinha, choupano, pepinal, né? Estiada ao Senhor dos Exércitos, que remanescência já, né? Então, gente, muitas pessoas hoje em dia aí tem um coração, hoje em dia a pessoa tem o coração mais atribulado, né? A gente sabe aí que está acontecendo no nosso Brasil, né? A gente sabe aí, muitas pessoas aí, coração tribulado, precisa da palavra do Senhor. Então nós pregamos aqui o Evangelho para poder a pessoa se arrepende, né? Mas se arrepender pode quê? Para querer morar com Jesus lá no céu. Jesus não precisa de dinheiro, não precisa de carro, ele não precisa de terrenão, não precisa de mansão, não precisa de nada, né? Ele quer o coração da humanidade voltado a ele, né? O arrependimento, arrependei-vos, né? Que ainda Jesus ainda perdoa, mas se você arrepender e largar as coisas velhas, né? Abandonar o pecado, abandonou a lascívia, abandonar a luxúria, abandonar o egoísmo, abandonar a avareza, abandonar a inveja, abandonar luxúria, a decadência, né? Que pessoas se acham ali maioral que outras pessoas, né? Que nós somos tudo, todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Ah, fulano é isso aqui, ninguém é melhor que ninguém.
Lá no céu não vai entrar doutor, não vai entrar delegado, não vai entrar general, não vai entrar nada. Vai entrar lá quem é lavado, é remido do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus quer aquele que se arrepende do seu pecado. Igual o rapaz que eu vi na internet, coisa bonita, o cara mordia a fronha, fazia lá o da ré no quibe, mas ele conheceu a palavra de Deus, né? E ali ele transformou, né? Ele saiu aquela versão de fábrica estragada e hoje ele virou homem, conheceu a jovem, né? Em Cristo Jesus, casou ali e hoje tem filhos, né? E hoje ele virou cristão, né? Ele se arrependeu das coisas erradas, né? Quando o homem se arrepende, ele tem conserto. Quando a mulher se arrepende, ela tem conserto, né? Mas tem que arrepender, abandonar as coisas velhas. Igual eu era um cara terrível, né? Eu gostava de viver na prostituição, antes de conhecer a palavra de Deus. Eu vivia no pecado mesmo, nem estava nem aí. Né? Pegava uma mulher, pegava outra, pegava outra. Mas eu tinha, já tinha no meu coração arrependimento. Né? O que eu estou fazendo aqui? Que vida é essa? Eu tinha um nojo até de mim mesmo, tem hora que eu fazia aquelas palhaçadas. Mas tem hora que eu tinha nojo de mim. Por causa de quê? Porque meu coração já estava querendo mudar, já queria sair daquela situação que não estava agradando a Deus. Né? Eu não estou agradando a Deus, eu não tô no caminho certo. Né? Mas eu não conheci antes a palavra, né? Conheci 98, eu conheci a palavra de Deus, conheci a palavra ali, né? Uma pessoa hoje, infelizmente hoje, antigamente muito espiritual, né? Irmão Washington, né? E ele me levou para a igreja porque nós já andava muito aí em Ponte Nova, né? Já andava bicicleta, ia lá em Jiquiri, a gente ia em Viçosa, a gente ia lá em Rio Casca, aí ia lá para Baixo Pontal, indo para como é que chama, gente? Castanha, sei lá como é que chama, que lugar que as fazendas lá. A gente sumia de vista. A gente divertia assim. A gente continuava uma cidade chata naquela época. Hoje melhorou um pouquinho, não precisa melhorar mais, né? Gerar mais emprego. Mas então a gente pegava e ia para meio desse lugar aí passear, para poder a gente interter a mente da gente, né? Então nós éramos amigos de bike e acabamos ele levando eu para a igreja, né? E eu sou grato a Deus por ele, né? ter me levado para a igreja com ele, né? Caminhei para a igreja com ele, a mãe dele, né? E fui bar de faz, dali que conhecia a palavra. Mas porém eu estava na rebeldia, né? Eu queria viver na igreja, não estava ainda novo convertido, né? Não tinha nova conversão, mas eu queria viver na igreja e o pé no mundo, o pé na igreja, o pé no mundo, o pé na igreja, o pé no mundo. Mas depois que eu fui me arrependendo, e eu abandonei, ó, e eu fui e batizei. Mesmo assim não batizei, porque eu não quero batizar para me ficar dessa forma. Mas quando eu arrependi de vezada só, eu fui e batizei nas águas, né? Ano 2000 que eu batizei, eu caí sobre as águas ali, né? Veio meu arrependimento todo. Eu falei, não, eu vou ver isso mais não, eu estou vivendo a vida horrível, trabalhando, recebendo dinheiro, gastando com mulher, algazarra, bebida, ouvindo essas músicas mundanas, mas eu tinha um arrependimento muito grande no coração. Falei, eu vou largar essa vida, isso não presta não. Eu quero esse Deus, eu quero Jesus. Então, ali eu arrependi tanto, amargamente, e fui. Pena que eu não conheci Jesus na minha época de nascimento, né? Que eu nasci em 1969, eu tenho 45 anos, vou fazer 46. Então, pena que eu não conhecia aquela época, né? Porque senão eu já era convertido há muito tempo. Mas aquela época a gente não conhecia. A gente andava esse evangelho mentiroso aí da igreja católica. Então, meu avô levava, né? Que ele fazia ali os seus balaios para vender, plantava na roça, plantava milho, plantava arroz, né? Cuidava de boi brabo ali, e tinha o dom de guiar aqueles bichos, né? E os bichos vinham sobre ele, né? E também foi assim o fundador do AA, né? Que tem um AA no Ponte Nova, foi ele que fundou. Eu lembro que na época eu ia com ele, ele que fundou a AA, o AA veio lá do peão que ele veio para Ponte Nova, né? Que é a Associação de Alcoólicos Anônimos, né? Que tinha até uma frase, evite o primeiro gole, né? Mas o que fazia o AA, né? Mas com o tempo que eu vi conhecer a palavra de Deus, né?
Antigamente eu pulava carnaval, ouvia música mundana, e vivia a vida errada. E achava que a vida era aquilo. Mas meu coração arrependia tanto, tanto amargamente eu arrependia de viver aquilo, porque Deus queria que eu abandonasse aquilo. Né? Graças a Deus, esse menino foi luz na minha vida. Né? O Washington, não tem nada contra ele. Eu sei que ele pode se arrepender, né? Abandonar a vida errada e querer morar com Jesus no céu. Né? Mas ele tem que se arrepender do coração dele. Não viver segundo a carne do homem. Né? Ele está aí num presídio do Brasil, não sei onde é. Mas se ele arrepender, ele pode ainda morar no céu. Né? Mas se não arrepender, né, infelizmente, ele faz a sua escolha. Eu fiz minha escolha, eu quero morar no céu. Não quero, quando Deus recolher, eu quero partir para a glória. Não quero ficar nesse mundo quando vencer a minha missão aqui na terra. Né? Quando Deus recolher, é isso mesmo. Né? A melhor coisa é morrer, porque o cristão, ele não morre, ele dorme aqui e acorda no Senhor. Mas o homem mundano não, o homem do mundo, ele morre aqui e só Jesus sabe onde ele vai acordar. Né? Mas o homem cristão não, ele dorme, não, igual o rapaz que estava aqui, né? A esposa dele ficou viúva. Ele morreu, mas ele dormiu no Senhor. Né? Foi até a coisa até bonita, porque você olha para o ser humano assim, ó, Deus recolheu ele. Ele foi aquele rosto lindo, né? Parecia até rosto de menino. Parecia que tinha até uns 15, 10 anos. Ele morreu assim, você viu que sembrantinho assim. Ele foi com o Senhor. Ele foi feliz. Ele falou assim, meu sonho é morrer nessa igreja. Deus recolheu ele mesmo. Ele estava com uns problemas de saúde, Deus quis recolher ele. Recolheu ele e levou morar na glória de Deus. Né? Então, a melhor coisa a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Eles querem salvar. Mas nós temos que se arrepender. Porque se você ver o que eu vou fazer os desenhos amanhã, né, vocês vão ver como é que Jesus morreu. Foi horrível, gente. Uma dor, a dor, pior dor do mundo, né? No Brasil, do mundo. Jesus sentiu na cruz, né? E foi levado ali com a cruz de madeira. Sofreu muito, gente, muito mesmo, né? Mas ele estava em espírito. Mas porém, Jesus, se quisesse contra a humanidade, ele poderia, os anjos já estavam de olho na humanidade, se ele quisesse, acabava. Naquela hora que ele foi crucificado, ele matava todo mundo, se quisesse ali. Mas ele não quis, ele teve misericórdia do povo, né? Ele morreu ali por causa do pecado do mundo, né? O maior amor que Jesus teve conosco. Então nós temos que seguir os exemplos de Jesus, não esses como é que fala aí? Esses pastores Enzo, né? Os pastores aí, né, que anda se achando um Deus, né? Titula a Deus. Agora tem até aí um bezerro de ouro. Isso é idolatria, gente, né, Simão? Porque Jesus mesmo, que morreu na cruz, ele não quis que adorasse imagem nenhuma. Que o faraó queria fazer a imagem dele. Mas ele falou assim, é um Deus sem rosto, né? Deus não quis, né? Mas não adorasse idolatria, né? Ele está adorando idolatria, está adorando o homem, né? E esse homem que está adorando a ele, vão lago de fogo do inferno, né, Simão? Estão aqui vivendo a vida de luxo, luxando, andando de carro zero, comendo do bom e do melhor, né? Vai para as viagens internacionais, vai de jatinho, vai de helicóptero, e o povo só... Mas Deus está de olho, né? Deus já está de olho há muito tempo, né, Simão? E a hora que chega, Jesus fala assim, basta, já era, né? Não adianta a gente correr, não, porque ele que fez o mundo, ele fez o céu e a terra, né? Então nós temos que se render à graça de Deus, fazer a vontade de Jesus, não a vontade do nosso corpo, nossa carne, né? Você não pode olhar a sua carne, você tem que olhar o teu espírito com Deus, sua santidade com Deus, né? E cada dia mais você procurar melhorar dentro de você, ser um homem cada vez melhor, né? Quando mais velho, mais maduro, você tem que ser um espelho, né? Ser um exemplo. Então a pessoa vai ver que cara assim, mas que cara diferente, ele tá, então a pessoa vai ver, não quer ser igual a ele, né? Então nós temos que imitar aqueles apóstolos, né? Fazer a obra do Senhor, né? Não importa quem, né? Pregar o evangelho para toda criatura e nação. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, né? Que se arrepende, vai e não peques mais, né? Então
nós temos que seguir com Jesus, né? Então fica seguindo esses falsos profetas, essas faltas profetizas aí, apóstolos, não sei o quê, né? Não segue esse povo não. Esse povo vive uma vida de luxo, tem até banco já aí que eu fiquei sabendo, tem agora negócio de penhor, né? Penhor que em Monte Nova não tem, que Monte Nova está atrasado, na cidade arcaica. A gente sabe por que Monte Nova é atrasada, né? É falta de gestão, né? Então, agora tem igreja que penhora celular, penhora telefone, penhora tudo, leva tudo, né? Em nome de Jesus, eles depois deve ter rido da cara do pessoal, achando que o povo é bobão e babaca, né? Então, não segue esses falsos profetas, não. Que eles vão queimar no lago de fogo, né, Simão? Vão queimar eles, vão queimar feiticeiro, vai queimar mago, vai queimar tudo no inferno. Tudo, tudo. Porque todos nós vamos prestar contas a Deus. Até aqueles homens de guerra lá, aqueles homens lá da Ucrânia, aqueles terroristas, o Hamas, o Hezbollah, Al-Qaeda, né, todos eles vão prestar conta para Deus, né? Todos, toda criatura na nação vai prestar conta a Deus, porque toda criatura é de Deus, gente, né, Simão? Todos nós é de Deus, nós pertencemos ao Senhor dos Exércitos, né? Ele manda lá em cima, aqui e debaixo da terra ainda, né, Simão? Ele manda em tudo. Ele é alfa, ômega, começo, meio e fim, né? Então Jesus é o dono do universo. Então nós não somos donos de nada. Nós estamos nesse mundo de passagem, né? Vivemos esse mundo de passagem. Jesus ficou que foi de passagem, né, Simão? Ficou de passagem, né? Ficou 83 anos pregando o verdadeiro amor de Cristo, né? Então Jesus ensinou muito, os apóstolos ensinou muito, mas porém os apóstolos também morreram, gente. Morreram aí, que depois falarei com você de forma bárbara, terrível, terrível, terrível mesmo, né? Morreram ali, mas morreram, não negaram o nome de Jesus, né? Morreram e subiu para a glória, está lá em cima, naquelas mesas de honra com Jesus, né? Os apóstolos, até Jesus deixaram eles como irmãos, né, Simão? Porque Jesus sabia que ele morrendo, né, por amor à obra do Senhor, eles não iam negar a fé. E eles morreram de forma crucial, bárbara, por causa dos fariseus, os falsos profetas, os anticristos, né, daquela época, né? E os reis, né, que rainha, então eles planejaram a morte dos apóstolos, né? E os apóstolos morreram ali de forma muito bárbara, bárbara mesmo, né? Mas não negou a fé com Jesus. E Jesus recolheu eles todos e está no lugar de honra e de glória que é lá em cima, no reino do Senhor dos Exércitos, né, Simão? Então eles estão lá em cima lá, junto com Jesus. E os anjos, né? Os anjos de guerra, anjos que se descer na terra aqui, meu amigo, né, Simão? Só aí uns 200, Simão? Descer na terra, Simão? Só 200, meu filho. A terra acaba. Hein, Simão? Espadão, a terra faz assim, ó. Acaba tudo. Um foi 200, né? Pô, só 200, né? Cada anjo daquele mata mais de 75 mil soldados, né, Simão? Então é anjo de guerra. Então eles estão lá com os anjos, né? E as pessoas que naquela época morreram por amor à obra do Senhor, né? Então tudo em cima na glória, cantando e louvando, né, Simão? Dia e noite, né? Aquele paraíso maravilhoso, né? Aquela rua de ouro, né? E o galardão que é a coroa de ouro, né? Por causa de quê? Aquele galardão simboliza também, gente, a crucificação de Jesus, né, Simão? A crucificação de Jesus, né? E todos nós que andam na verdade, nós somos sim mesmo julgados, apedrejados, mas andamos com Jesus, né? Então, é o galardão, né? Então, gente, vou passar a palavra aqui, irmão Simão, né? Que Deus abençoe vocês todos. Cuidado aí, gente, com as BR brasileiras, né? A nossa malha viária, né? Muito perigosa, muito acidente, né? Muita imprudência de motorista, né? Pessoas aí que andam apressadinho, né? Quer chegar na sua cidade, a Fórmula 1, né? Quer acelerar ali e chegar com tudo, né? E acaba ali, dá de frente com carreta, caminhão e acaba não chegando na cidade, né? Vocês perdem a vida porque vocês querem. Vocês andar devagarzinho, ser atencioso,
ser educado, ser gentil, né? Não ter pressa, não ficar nervoso. Vocês vão chegar no seu lugar de destino tranquilo, né? Porque nós temos aí a nossa Polícia Rodoviária Federal, mas não dá conta de atender o Brasil. O Brasil é muito grande, né? Nós temos aí a rodoviária militar rodoviária, mas não dá conta de atender o Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil custou desenvolver de tudo, né? Faltou desenvolveu no Exército, desenvolveu muito pouco na Marinha, desenvolveu na Aeronáutica, mas faltou se desenvolver mais, né? Por quê? Porque nós tivemos aí pessoas que não valem nem vale um grão de arroz, né? Entrou na política e meteu a mão aí, fizeram aí obras no Brasil, exterior, né? A gente sabe o que fizeram, né? Roubaram tudo que tinha, né? Criaram aí até empresas com dinheiro do povo e voltou de novo a fazendo um monte de merda, né? Eu tô sabendo, até o correio tá quase fechando, né? Que Deus tenha misericórdia desse povo que está sofrendo, mas está sofrendo porque quis, né, Simão? Por que quis? Porque vocês nunca jogam o livro pela capa, né? A gente tem que olhar ali, gente, o dossiê. O que é dossiê? O histórico daquela pessoa que está fazendo ali aquela gestão, o gestor, né? No caso, o presidente. Então você não pode julgar o livro pela capa, né? Agora o outro está fazendo um monte de merda aí, né? Roubando o povo, né? Viajando para lá e para cá, criou 86 ministérios, né? Eu não gosto de falar, eu conheço político, mas não gosto, eu estou falando porque a gente fica chateado com o que está acontecendo, né? Agora há pouco, duas mulheres queriam, mulher homem, sei lá como é que é aquilo, né? Queria viajar lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem ordem, tem lei, né? O presidente lá é sério, né? Um homem cristão e sério, né? Até o exército americano dos Estados Unidos a coisa está ficando esquisita, né? Tinha homem lá, não sou preconceituoso, né? Não gosto dessas coisas, né? Não tem nada contra a pessoa que quer viver, se vier assim, vai para lá, né? Não estou nem aí, né? Mas queria entrar lá de qualquer maneira, né? Boa coisa eles queriam, né? E achou que Donald Trump ia deixar eles entrar lá, mas acabou quebrando a cara, né? Um homem cristão, um homem sério, né? Ele consertou até o exército americano, porque estava bagunçado, né? Tinha homem lá dando ré no quibe e mulher também fazendo coisas horrendas, né? Mulher querendo, então ele tirou, no exército americano, é o exército mais respeitado do mundo, né? Que é o Ranger, né? Ali, e o outro ali, forças especiais ali. Então ele tirou essas pessoas de lá, não serve para trabalhar aqui, né? Exército tem que ser sério, porque na hora de guerra lá, na hora que for para guerra, não pode o cara chegar na guerra e fazer o quadradinho de 8 e pular para lá e para cá, né? E mulher também, não, né? O inimigo vai, abraça. Então ele tirou essa tranqueira de lá, né? Então essas duas pessoas achou que ia ir para lá, né? Não pode, um homem sério, é um homem íntegro, né? Lá tem democracia, lá não é igual ao Brasil, né? Bagunçado, zoneado não. Então ele colocou ordem no exército e nos Estados Unidos, né? Muita desordem, né? Porque o governo anterior deixou muita bagunça, né? Então ele começou a colocar ordem. E essas duas mulheres, não sei que mulher, se é mulher que é, o que é, né? O que esse povo acha da cabeça para querer mudar sua vida, não tem nada contra, mas não é a minha praia, né? Eu nem curto essas coisas. E achou que ia entrar de qualquer maneira para gastar nosso dinheiro, né? Você comprar bolsa da Gucci, perfumes caros, comer ele carrapato, uma carne muito cara, né? Degustar as delícias dos Estados Unidos, mas acabou se ferrando, né? Porque lá tem ordem, né? A lei lá é rigorosa, lá tem prisão perpétua, lá tem pena de morte, a lei lá é cruel também, né? Mas é um lugar bom, mas não pode achar que você pode fazer o que quer lá não, lá tem ordem e respeito, né? Então, achar que é entrar de qualquer maneira, mas um homem barrou e não quer, né? Não quer e pronto, acabou. Porque ninguém pode mexer com aquele presidente, né, Simão? Ninguém pode, né? Ele também é um homem cristão de Deus, ele crê em Deus, né? Ele está consertando muita coisa que estava errado nos Estados Unidos, ele está tirando fora o que não serve para ele, né? Então ele está consertando os Estados Unidos, né? A lei vale lá para brasileiro, vale para americano, vale para chinês,
O Japão ele vai para todos, né? Então ele está pondo ordem, né? Lá nos Estados Unidos. O exército brasileiro, o exército americano tá virando uma bagunça, né? Homem lá gostando de homem, mulher gostando de mulher, então aquele trem tava um rebu, né? Ele chegou e pôs ordem, falou, não quero que coloca pessoas aqui que não segue o regulamento do exército. Então ele pôs ordem na caserna, no exército americano. Então ele começou a consertar o exército. E depois ele começou a consertar ali os Estados Unidos, né? Porque ele é um presidente, ele é chanceler, ele é autoridade, né? As autoridades do Brasil, que para ele não é nada, ele é autoridade lá daquele país, né? Então ele está colocando ordem nos Estados Unidos, porque senão daqui a pouco o exército vai virar ali um hotel, né? Um exército que é sério, respeitado, e depois vai virar um hotel, né? Então não pode qualquer pessoa entrar no exército americano, nem qualquer mulher entrar no exército americano. Tem que pôr ordem na casa, né, Simão? E no caso de guerra aí, gente, o bicho pega. Guerra não é coisa do capeta mesmo. Guerra é trem do diabo mesmo, é trem sangrento mesmo, né? Guerra é horrível, né? Eu já vi filme de Segunda Guerra Mundial que o trem foi zangado mesmo, né? Que a força expedicionária lutou na guerra, né? Eu até vi algum vídeo aí, eu fiquei até bobo assim, de ver como o Hitler tremia de medo dos brasileiros, né? O Hitler falou, mexer com esse povo do Brasil não tem como não, esse povo é terrível, né? Eles nadam no rio, eles atravessam, esse povo é cruel. E até xingou os generais dele, da época do nazismo, né? E o exército brasileiro, a Força Especial Brasileira, a FEB, né? Foi lá e combateu, nossos pracinhos aí, o ex-combatente combateu a Segunda Guerra Mundial, né? Foi lá e venceu aquele homem endemoniado, né? Arrebentou com ele. Mas claro que foi para a guerra, gente, foi pessoa cristã, né, Simão? Foi cristão que foi para a guerra, gente. Foi cristão, foi pagodeiro, foi gente doido mesmo, né? Que jogava bola, subia a montanha, mexia com onça, zoava a onça e brincava com a onça ainda, né? E foi para a guerra, só homem brabo. O que? Brasil, colônia. O que é colônia? Pessoa que anda de mato, sobe no meio de mato, parece onça, não tá nem aí, não tem medo de nada. Então as pessoas que foram para a guerra, né? Então são pessoas de pé firme e pulso forte, né? Que as pessoas que é Brasil colônia, elas sobem de mata, buscam a lenha, quer castor, traz cassim, né? E vem tranquilo, né? E sabe entrar na mata e sair. Então, minha pessoa já era treinada para a guerra mesmo, treinada mesmo, né? Altamente treinada. Por isso que hoje em dia nossa Força Expedicionária Brasileira é respeitada no mundo todo, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, né? Que foram aí o nosso Brasil colônia, né? Homens da mata, né? Que vivia na mata aí e até hoje vive, mas já são guerreiros, né? Guerreiro de selva. Tanto faz o guerreiro militar ou o guerreiro da mata, né? Não tem medo de nada. Então foi Brasil colônia. E eu também sou homem da mata também, não tem medo de nada não, né? Mas foram lá e rebentaram com Hitler, né? Hitler tremeu na base, falou, foi mexer logo, tem até a história que foi mexer logo com o brasileiro, essa raça aí atravessa caminhado, chutando bomba e brincando ainda. Vai mexer com um homem desse? Então, a história da Força Expedicionária Brasileira, infelizmente, nós não temos ela no Brasil. Era para ter nos livros de primeiro e segundo grau. Esse livro nosso, até muitas coisas aí, já olhei, são até adulteradas, são coisas que não contradizem as nossas culturas ancestrais da nossa época, né? Não fala muitas verdades, fala muitas palavras contraditórias. Então, nós formado primeiro e segundo grau de faculdade, não é, porque nosso livro foi tudo manipulado, né, Simão? O livro nosso brasileiro é manipulado, tudo faz seu primeiro, segundo grau, terceiro ano, tudo faz o seu curso superior, né? Então, esse livro nosso é tudo manipulado. Ele não fala muita verdade, fala um pouco de verdade e mais mentira. Então, o livro nosso é todo camuflado, né? Então, a Força Expedicionária foi lá, mas foi pessoa cristã, gente, né? Pessoas que oravam a Deus, buscavam o Espírito Santo, mas foi para a guerra, foi sem medo, foi lá e na Itália Montese e a cobra fumou ali e os soldados brasileiros e nosso Jesus venceu aquela guerra maldita, sangrenta, né? E foi uma guerra terrível, né? Muitas maldades, né? Muito mina, muita granada,
né? Campo ali cheio de prego, e tinha aquele negócio lancha-chama. É um trem infernal mesmo, né? Um trem, trem infernal mesmo. A guerra, depois terminou, teve aí a bomba de Hiroshima, Nagasaki, a bomba que trouxe doença para o mundo, né? Por isso que o mundo hoje em dia, o Brasil e o mundo tem as doenças aí, né? Que é o efeito daquela bomba, né? Você vai aos hospitais aí, pessoa, doença de câncer, de não sei o que, então aquela bomba ali trouxe muitas doenças para o Brasil e para o mundo, né? Mas quem lançou aquela bomba também morreu no ar também. Aquela bomba pulverizou aqueles soldados chineses ali que estavam contra o Brasil e o mundo, não sei se é japonês ou chinês. Então eles morreram lá mesmo, né? Deus foi lá e né? Porque Deus tinha chorado muito quando foi aquela Segunda Guerra Mundial, a guerra sangrenta, né? A guerra que levou nossos antepassados, nossos familiares a não curvar para ninguém e arrebentar com Hitler, né? E Hitler chamou o brasileiro até de demônios, né? Esses demônios atravessam o mar brincando de cavaquinho, não tem jeito com esse povo não, esse povo, eu tenho medo dele, né? O Hitler ficou com medo, achou que brasileiro esses exércitos qualquer, não, brasileiro é tudo de mata e bicho doido, né, Simão? Homem que veio de mata é bicho doido. Ele é criado em mata, ele brinca, ele zoa, ele mexe com passarinho, mexe com onça, ele pega o rabo da onça e brinca e sai andando ainda, né? Então, brasileiro colônia que conhece mata aí, essas matas para ele não é nada. Ele brinca no meio da mata, né? E foi para a guerra ali e arrebentou com Hitler, né? A Força Expedicionária Brasileira, né? Que era para ser contado nos livros de primeiro e segundo grau. Infelizmente não tem, né? Era para ter historiador para poder falar a verdade, né? O Brasil colônia, como vivemos, como nós plantava arroz, que é no brejo, feijão, né? Não tem nada disso no livro, né? Conta muitas mentiras, muita coisa, muita falcatrua, né? Livros aí criados de qualquer jeito, né? E falam um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Então não conta a história da Segunda Guerra, né? Como que vivia o Brasil, como era a colonização, como é que plantava, como é que colhia, como é que ia ao mercado, o que nós fazíamos, nossos brinquedos, nós mesmo fazíamos brinquedos, né, Simão? Simão é da antiga, é raiz. Fazia os brinquedos, nós fazíamos para o brinquedo, nós brincava de vários brinquedos, né? Pneu, jogava pneu, montava e desmontava a bicicleta, entrava debaixo de caminhão, montava e desmontava motor, fazia um monte de doideira e era muito feliz, né, Simão? Era muito feliz. A gente brincava na chuva, nadava, atravessava esse Ripiranga para ir para cá, passar 5, dava rolê que trem como fosse nadar em nada, porque já era acostumado com aquilo, né? Então já nadei muito esse Ripiranga. Hoje não nado porque eu sei que tem muita pedra e é perigoso, mas se alguém cair ali e eu passar na hora, eu pulo e tento tirar a pessoa, né? Mas para mim, me nadar eu não nado, né? Tem muito medo dessas pedras aí, né? Muito perigosas, né? Hoje eu nado de vez em quando e passa assim, né? Vai ali no Ripiranga, não nado mais, né? Mas que Deus abençoe você, gente, né? Cada dia vocês estão aprendendo aqui com o Evangelho, o verdadeiro e o original, né? Aqui não tem enganação, aqui não tem teatro, aqui não tem esses artistas da Globo, né? Que faz aquela boiolice ali, né? Não tem nada disso, né? Aqui a gente fala a verdade, aqui tudo com nós que é Bíblia, né, Simão? Não combina nada, não passa lá no WhatsApp, nem nada, a gente se vê mais aqui à noite, né? Que eu chego aqui e falo a minha palavra e Simão fala dele, né? Porém eu pesquiso a Bíblia e pesquiso também na internet, pesquiso muita coisa. Até mesmo línguas hebraicas estou tentando aprender ali na internet, que é muito difícil, né? Tem um amigo nosso que mora em BH, o Almeida, gosto muito dele, é um grande amigo, né? E ele está querendo até me ensinar. Eu falei, Almeida, não quero aprender porque é muito difícil para mim, porque eu não estou acostumado a essa língua hebraica, mas eu te ensino, mas depois eu vou, com o tempo eu estiver mais tranquilo, eu quero aprender o hebraico mesmo com ele. É um cara muito bom, ele é advogado, né, um grande rapaz, né, ele ouve aqui, ele gosta das nossas pregações, né? Eu falei, essas pregações são muito diferentes, muitas pessoas já falaram, nossas pregações são muito diferentes. A gente ensina o evangelho verdadeiro e original, a gente não está aqui para brincar com a palavra de Deus, a gente tem que levar a sério, porque nós todos seremos cobrados, né? E a cobrança de Deus
Não é cobrança da terra, não. Lá, a justiça, a espada é de dois gumes. Não tem esse, não tem aquele. Não tem esquerda, não tem direita, nem nada. É assim, assado. A palavra de Deus lá em cima não faz curva. Então, a nossa palavra aqui também não pode fazer curva. Ela tem que ser reta. O povo tem que ouvir a palavra de Deus. Né? Doa quem doer. Quem quiser ficar coisa, eu não estou nem aí. Né? Eu estou aqui com o Simão. E daqui eu fico até Deus abençoar. Eu partir para outra cidade. Mesmo que eu partir, eu vou vir sempre aqui. Né? Não vou em lugar nenhum mais. Porque eu já tomei nojo de muita igreja. Me dá até vômito. Se eu entrar nas porcarias dessa. Não, eu passo bem longe. Né? Já me convidaram aqui, já nem... É engraçado. Antigamente nem olhava pra nossa cara, agora... Né, Simão? Mudou da água pro vinho? Não. Então, nem olho mais. Então, eu prefiro estar aqui, congregando aqui, né? E também aprendendo a palavra, né? Que eu também estou aprendendo. Eu sou aluno, gente. Estou aprendendo também. Mas eu estou muito feliz com o Espírito Santo, que me renovou, né? Que me deu nova vida, né? Porque eu também fui muito enganado aí fora. Aí fora a igreja está uma bagunça, gente. Tem igreja aí, de homem casa com homem aí, a gente tem dinheiro e vive, né? Isso aí, gente, é blasfêmia, gente. Blasfêmia contra a Espírito de Deus, gente. Ele não pode. Né? O cara, se ele gosta das coisas erradas, não abre a igreja dessa não, irmão. Não abra não, gente. Não brinca com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é séria, gente. É séria. É dinheiro, gente. A palavra de Deus é séria. Lá em BH, eu fiquei sabendo, né? Savassi. Abriu a igreja lá, o cara casa com o homem lá em nome de Jesus, lá e a mulher em nome de Jesus lá, beija na boca da outra e tá tudo certo. Não tá, gente, não tá. Não tá com a palavra. Ele não tá. Nem com Jesus tá. Né, Simão? Não pode brincar com a palavra de Deus, porque todos nós seremos cobrados. Não importa rei, não importa rainha, não importa a monarquesa, não importa a duquesa, não importa nada. Não importa a meretriz, não importa socialite, não importa a madame, não importa a reis, não importa a rainha, não importa a general de país nenhum. Todos serão julgados, até esses presidentes do mundo todo. Né? Tanto faz o daqui que faz um monte de maldade com o povo brasileiro, tanto faz o de fora também. Vai ser todo julgado. E palavra de Deus lá em cima não faz curva. Não faz curva não. Em cima é santo e sério. Né? Tem que ser sério aqui também. Porque chegar lá em cima é pela obra que você vai entrar no céu. Né? Você não tem que andar com o mundo, né? Fazer as vontades. A gente tem que fazer as vontades do Criador. O Criador é aquilo lá de cima. Né? Deus está nos nossos corações, Deus está no ar, Deus está no sol, Deus está nas matas, Deus está nas águas, Deus está em todo canto do mundo. Basta você querer ele entrar e morar dentro do seu coração. Aí ele faz morada, né? E tira aquele homem velho e faz coisas novas, né? Transforma a sua vida espiritual, sentimental, né? E financeira, né? Mas perante a palavra de Deus, né? Seja feita a primeira vontade dele, segunda é a nossa, né? Então, gente, obrigado, Deus abençoe vocês, né? Brasil e mundo, né? E Deus abençoe todos nós, né? Aí eu sei que está acontecendo lá na Palestina, né? Eu tive olhando os negócios aí, né? A gente sabe, eu, Simão, também sabe o que está acontecendo, né, Simão? A gente sabe o que está acontecendo, né? Está tendo uma guerra, mas ali está tendo uma guerra porque muita coisa errada na Palestina, né? Tem ali, né, Simão? Falsas religiões, né, Simão? Falsas bíblias, né? Então o povo ali, um ali é hebraico, um ali briba não sei o que, né, Simão? É muita discórdia, né? Então por isso que está acontecendo aquela guerra terrível na Palestina, né? Então o povo está todo na Palestina dividido. Até vi a foto aí da mulher judeu com uma hebraica, né, Simão? Brigando, nem no país, né? Eu acho que até nos Estados Unidos, né? Que ela tem assim, um xingando a outra, chamou outra de vadia. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Né, Simão? Se Deus for buscar aquele povo hoje, como é que vai ser, né, Simão? Judeu e o hebraico, como é que vai ser? Brigando, chamando de vadia, né? Porque quando eu falei, meu Deus, é um povo de Deus, né, Simão? O povo escolhido de Deus ainda, né? Eles são primeiro que nós. E o povo brigando, chamando a outra de vadia. Eu acho que é lá nos Estados Unidos. Eu olhei assim e falei, não dá pra acreditar, tá brigando por quê?
Porque Deus é um só, a Bíblia não é só, né, Simão? A Bíblia de Deus não é só. Aqui na Terra que fizeram divisões de Bíblia, né, Simão? Tem a Bíblia do budismo, tem a Bíblia do islamismo, tem a Bíblia do Maomé, tem a Bíblia do Meca, tem a Bíblia de tudo que você pensar, gente. Tudo que você pensar tem, né? E as Bíblias do satanista, esse povo trevoso, das trevas, né? Então, a coisa está muito feia aqui na Terra. Mas Deus, quando vier, ele fará a justiça com as próprias mãos dele, né? Deus é amor, mas é fogo consumador também. Ele consome também. Quem quiser acabar com a pessoa, ela acaba. Você dorme aqui e não acorda mais, né, Simão? Ele tira seu fôlego, agora já era, né? Então, Deus é amor e justiça. Ele nunca fica fazendo injustiça com a pessoa. Que Deus fica só observando. Deus só fica olhando. Olhar, agora é minha vez. Tira seu fôlego, né? Então, nós temos que ser grato a Deus pelo ar, pelo vento, por tudo, né? Para a natureza que nós temos, né? O Brasil tropical, as nossas frutas tropicais, né? O Brasil, gente, tem países que amam o país no Brasil. A gente fala assim, o Brasil é um lugar que eu não queria nem ir, por causa de quê? As coisas aqui são muito tropicais e naturais e gostosas. Então tem países que é chato e nojento, mas o Brasil ele é natural e hospitaleiro, né? Tem pessoas de coração bom que recebem as pessoas aqui, coisa. Tem pessoas também que só ajudam na causa, mas o Brasil é bem observado aí fora, né? Tanto faz nosso exército brasileiro, a marinha e a aeronáutica, mas o país é observado, né? Então, gente, fique com Deus aí, Deus abençoe você, abençoe sua família, sua esposa, seus filhos, né? Que os filhos também são anjos de Deus, né? E as crianças também nós temos que amar ela, né? Então, Deus abençoe todos vocês do Brasil e do mundo, né? Amanhã tem mais, né? Amanhã eu vou examinar mais e vou pregar mais aqui. Eu prego do meu jeito, né? Não prego do jeito que o pessoal fica aí enganando, eu prego de coração, né? Fique com Deus aí. Vamos lá, né? Hoje vai ser bem pequeno. A pregação é bem pequena hoje. Hoje a pregação é bem pequena. Muito pequeno, vamos lá. Salmos capítulo 12, confiança na promessa de Jeová. Davi clama em desespero, 12, 1, 3. Mas sua confiança é restaurada pelas palavras da promessa de Jeová, versículo 4, 8. Salmos capítulo 12, confiança na promessa de Jeová. Davi clama em desespero, 12, 1, 3. Mas sua confiança é restaurada pelas palavras da promessa de Jeová, versículo 4, 8. É até aqui, versículo 12 dos ensinamentos que nós estamos, é bem pequeno. E aqui está falando de confiança na promessa de Jeová. Tenha confiança que tudo vai ser resolvido. Agora nós vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Madrugada estarei de volta com força completa. Mas hoje está falando de confiança na promessa de Jeová. Salmos capítulo 12 dos ensinamentos. Que nós estamos nos ensinamentos. E para encerrar, vou repetir novamente. Assiste, ouve e se liga com teus cérebros. Davi clama em desespero, 12, 1, 3. Mas sua confiança é restaurada pelas palavras da promessa de Jeová, versículo 4, 8. Amém. É isso aí. Bem pequeno. Bem pequeno. 12, bem pequenininho, tá vendo? 12 aqui, ó. 12 aqui, ó. Bem pequeno, 12, ó. É isso aí. Bem pequeno. Madrugada estarei de volta. Como sempre, e amanhã também. De segunda a domingo, 7 horas da noite. Todos os dias, 7 horas da noite. Nos 6 Facebook, nos 2 canais Simão da Silva Ação de Simão.
e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e o WhatsApp. Somente nessas plataformas aí, Facebook, os 2 canais do YouTube e o WhatsApp, que vocês verão os cultos, porque no WhatsApp eu oro para as pessoas, igual eu faço oração todos os dias para as pessoas, igual eu fiz oração para as 2 mulheres que foram curadas, através da oração do WhatsApp, através da oração dessa igreja. Então é por isso que são essas plataformas que vocês verão os cultos e vocês também poderão também conversar com o pastor Simão Santos também, igual no Facebook, aqui nos 2 canais do YouTube e o WhatsApp também, para vocês conhecerem mais sobre essa igreja. É isso aí. A igreja existe e a pregação hoje fala de confiança. Quem tem confiança vai longe, quem não tem confiança vai ficar para trás. Então hoje fala da confiança em Jeová. É isso aí.